Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo, estudando sobre é, sinais de pontuação. É, po- é, São os símbolos que a gente falou no vídeo passado que ajudam com que a gente ganhe, entre no ritmo de ser informado, né? Quando você senta para cortar o seu cabelo, se você não conhece o cabeleireiro, você se sente um pouco estranho, né? É estranho. Se você não conhece a pessoa vai mexer na sua cabeça assim, ó. E aí vai cortar seu cabelo. E aí, esse estranhamento, até que você não se estranhe mais, você vai lendo ou colocando os pontos de reconhecimento da técnica de ser um profissional do embelezamento, né? Dos cuidados estéticos. E aí você vai colocando ponto ou vai lendo os pontos que ele traz e vai montando para você uma informação, vai se desinformando no sentido dessa corte. Aí você se coloca lá e de repente você sai mais bonito, né? Ele vai lá, faz um corte. E aí o que aconteceu nisso tudo? As pontuações fizeram com que você, esses pontos de vista, né, instalando esses pontos de vista, trouxe para você uma estabilidade, um ritmo dentro dessa intelectualização de produção de informações, né? Essa comunicação. Então é isso, né? Vamos continuar aprendendo sobre isso. Dei um exemplo aqui de como a gente vê isso no dia a dia. É aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos nos informar sobre a regência desses sinais gráficos, né? Ponto e ponto e vírgula. Né? Então a gente tem esse sinal aqui e esse sinal aqui, ó, né? Ponto e vírgula. O ponto, ele encerra uma ideia completa, cria pausa forte e separa períodos. Então o ponto, ele vai trazer o fim de uma ideia, né? O encerramento de uma ideia. Identificar autonomia sintática marca quebra de raciocínio. Então a gente tem autonomia sintática e quebra de raciocínio. Ou seja, o nosso raciocínio para esse ponto chega até aqui. Ponto. Né? O candidato estudou bastante. Ponto. Conseguiu aprovação. Ponto. Duas ideias completas, independentes. Ou seja, duas orações completas. Ponto e vírgula. Pausa intermediária maior que a vírgula, menor que o ponto. Então, isso aqui é um meio termo no que a gente tem sobre pausas. Pausas no veículo de informação, né, na comunicação. Então, é uma pausa intermediária que é maior que a vírgula e menor que o ponto, liga ideias relacionadas, mas autônomas. Então, você liga ideias relacionadas, só que cada uma delas é autônomas.
Ou seja, elas constroem um entendimento por si só. Usos clássicos cobrados. Separar orações longas já com vírgulas internas. Opor ou relacionar ideias próximas. Separar itens complexos em enumeração. Exemplo. Estudou muito com disciplina e foco, ainda assim não passou, né? Então, com disciplina e foco, ainda assim não passou. Houve uma separação de um item que é considerado complexo, com disciplina e foco. Trocar por ponto. Se a gente trocar por ponto, quebra a relação, e se trocar por vírgula, existe um erro sintático. Muito com disciplina, foco, ainda assim não passou. É verdade. Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade sobre isso, né? Agora os 2 pontos. Introduzem explicação, esclarecimento, enumeração, consequência ou citação. Então eles vão introduzir, servem para introduzir, né? Explicação, esclarecimento. Enumeração, consequência ou citação. O valor semântico dos 2 pontos. Ele é cobrado, né, esse valor semântico. Exemplo, ele tinha um objetivo claro. Uai, qual objetivo? Esclarece para mim. Passar no concurso. Então, para esclarecimento, utilizou os 2 pontos. Isso realça o que vem adiante, né? Relação de explicação e consequência. Então, isso é cobrado. Ele tinha o objetivo claro, né? Tá explicando qual que é a consequência. Passar no concurso. Outros usos: enumeração, discurso direto, aposto explicativo, discurso direto, travessão. Travessão. Marca interrupção, ênfase ou comentário explicativo. Marca interrupção, ênfase ou comentário explicativo. Pode substituir vírgulas, parênteses ou 2 pontos em certos contextos. Beleza, exemplo. O candidato, apesar das dificuldades, persistiu. Então aqui está substituindo vírgula, né? Apesar das dificuldades, pois aqui está apresentando, né, uma ideia. Está acrescentando uma explicação.
Beleza, FGV gosta de perguntar se o travessão altera o sentido, se há equivalência com vírgulas ou parênteses. Travessão costuma dar mais destaque que parênteses. Né, o travessão, quando é colocado, ele dá mais destaque que o parênteses. Né, vamos ver aqui, ó, o parênteses. Esse sinal. Parênteses. Insere informações acessórias secundárias explicativas. Então, vai inserir uma explicação uma informação secundária. Que é um acessório, não? Uma informação acessória. É chamado de informação acessória. Então, vamos colocar um acessório, um parênteses. Característica importante. Se retirados, o sentido principal permanece. Exemplo, a prova aplicada no domingo foi extensa. Tá vendo? A prova foi extensa. Mas qual prova? A informação secundária aplicada é que aplicada no domingo. Então, se a gente tirar o parênteses, funciona, mas fica menos enfático que o travessão. Ó, ele é menos enfático. Né? Se retirados, o sentido principal permanece. Então, mesmo se retirar o parênteses, o sentido principal permanece. Questões comuns da banca FGV. Mudança de sentido com pontuação. Vejam só. A alteração da pontuação modifica o sentido do texto? Não, espere. Não espere. Só a pontuação muda tudo, né? Ó, não, espere. Ou seja, é para a pessoa esperar. Essa aqui tá falando para a pessoa esperar. E essa aqui tá falando para a pessoa não esperar, né? Então, isso aqui é sim, espere. Esse não espere. Muda tudo. Vamos resolver algumas questões aqui. Que concurso. Hum. Hum. Que pontuação. Dificuldade, muito fácil. Vamos ver se tem algum aqui. 11 questões. Vamos resolver algumas aqui. Ó. Sob pontuação, assinale a alternativa correta. No trecho
há pessoas. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui. Aí foi. No trecho, há pessoas que caminham numa trajetória da maldade como sendo sua escolha mais expressiva, mas são as que consideramos meramente adoentadas. A vírgula foi empregada para separar o sujeito do predicado. Destacar um adjunto adverbial deslocado. Separar elementos com a mesma função sintática, indicar supressão de um verbo subtendido na oração, separar orações coordenadas sindéticas adversativas. No trecho entre as prevalências de inadequação de consumo, percentuais de pessoas que ingerem determinados nutrientes em níveis. No trecho. Percentuais de pessoas que ingerem determinados nutrientes em níveis baixos das necessidades diárias ou acima do limite recomendado. Parênteses foram usados para separar uma explicação, indicar surpresa, dúvida, separar o adjunto adverbial, separar o vocativo, isolar situação textual. Indicar surpresa, dúvida. Entre as prevalências da inadequação do consumo, vamos pular isso, né? Percentuais de pessoas, tá explicando, né? Letra A. Esse não vai. No trecho do texto 3, hoje, Facebook, Twitter, Orkut, Messages e mensagens de textos permitem que os adolescentes e jovens de 20 e poucos anos se conectem sem rodas. As vírgulas são empregadas para separar elementos de uma enumeração, assim como em... vamos lá. Hoje, Facebook, Twitter, Orkut, mensagens de textos. Necessidade de consumos que já não os convencem e muito menos. Não, essa não. Há poucas décadas, o carro representava para muitas gerações, com ruas congestionadas, doenças respiratórias, atropelamentos, uma das principais montadoras de automóveis do mundo, para reconquistar os pechos com as pessoas, jovens que também já mudaram e agora estão sonhando. Então, letra C. Ruas congestionadas, doenças respiratórias e atropelamentos. Com Facebook, Orkut, mensagem e atropelamentos. Brincadeiras à parte, às vezes é uma ironia mesmo. Viu? No trecho do texto 1, e a fome, meu Deus, a fome, a repetição do ponto de exclamação. Vamos lá. No trecho do texto 1, e a fome, meu Deus, a fome. Então está enfatizando, né? Ironiza o teor das frases, ressalta a indignação do autor, revela um preconceito, enfraquece o teor argumentativo, objetiva as informações, ressalta a indignação do autor, revela um preconceito, ressalta a indignação do autor. A vírgula foi utilizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... A gente está falando da vírgula. Vamos lá. Em termos de durabilidade e economia, vírgula, a substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED representa um avanço das novas tecnologias.
Então, isso aqui para marcar um deslocamento, parece que está certo. O homem dependia. A tecnologia compreende um conjunto de conhecimentos científicos que se aplica ao contrário das ondas mecânicas, das ondas eletromagnéticas. A lâmpada deslocar uma oração. No trecho do texto 3, hoje, Facebook, Twitter, tal, as vírgulas são empregadas para separar elementos de uma enumeração, assim como em... Essa aqui a gente já fez. Opa! Letra E com... Ah! Essa aqui a gente já fez. Bom, passa. A vírgula foi utilizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá. O homem dependia antes do domínio do fogo, totalmente da luz natural para poder. O homem, ao contrário das ondas mecânicas, ondas representam a capacidade. A lâmpada incandescente é um dispositivo elétrico que transforma a energia elétrica. Tecnologia compreende um conjunto de conhecimentos científicos em termos de durabilidade e economia, a substituição das lâmpadas tradicionais pelas representam um avanço. Acho que ele traz. Esse aqui eu acho que a gente fez também. Vamos ver, assinale a pontuação correta para o texto. O que o governo pode fazer com os resultados do censo? Pode fazer o seguinte: melhorar o saneamento. Que estranho, né? O que o... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Melhorar postos de saúde e construir casas populares. Vamos ver aqui a primeira, né? O que o governo pode fazer com resultados do censo? Agora a gente tem que olhar esse daqui. Aqui é 2 pontos. Melhorar o saneamento. Melhorar o saneamento. Melhorar postos de saúde. Então, letra C. O emprego da vírgula é algo que costuma deixar muitos inseguros os usuários de língua portuguesa. Das frases típicas a seguir, identifique a que esteja correta nos padrões da norma culta. Oi, filho, tudo bem? Estava no trabalho, por isso não atendi. A pessoa me telefonou. Se chover, não teremos o evento. Não gosto disso. A pessoa me telefonou. Se chover, não teremos o vento. Não teremos o vento se chover. Verbo, sujeito e complemento. Complemento deslocado no começo da frase, vírgula, verbo e sujeito. No trecho que é muito saudável para o crescimento pessoal de cada um, seja homem, seja mulher,
jovem ou adulto, solteiro, casado ou viúvo. As vírgulas são empregadas para separar elementos de uma numeração, assim como em a liberdade de escolha do indivíduo, o divórcio, o individualismo crescente, as novas configurações familiares vêm gerando novas ideias. Apesar da proximidade de parentes e dos amigos, às vezes a falta de convivência pode ser, de acordo com os dados do IBGE, o número de pessoas morando sozinhos cresceu cerca de 30% no Brasil. Durante as pesquisas no século passado, os estudiosos observaram que as mulheres que viviam, embora apreciem a autonomia, os jovens que moram sozinhos estão dispostos a se letrar. Então, beleza. Essas foram questões mais fáceis que a gente fez sobre pontuação. Isso só para criar um vínculo cognitivo com o cérebro sobre sobre os pedidos relacionados a esse tema. E assim, no próximo fluxo de treino, né, para essa arte intelectual de responder teoricamente, não, responder na prática esses exercícios, né, nós vamos aumentando o nível gradativamente. Né? Então, no próximo vídeo de exercícios, nós vamos fazer exercícios com uma complexidade um pouco superior a essa. E aí a gente vai trabalhando o nosso cérebro, nossas relações cognitivas para a arte de responder com certeza as respostas corretas relacionadas a pontuações. Né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!